trust in me. Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia de podcast Dislexia com Café. E hoje ela está aqui, mas calma, ela vai já se apresentar novamente. Meu nome é Mônica, eu sou cristã, eu sou disléxica, sou formada em hotelaria, estou estudando psicopedagogia e sou a fundadora dos Sábios Disléxicos. Bom dia, Carol! Bom dia, Mônica. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Caroline, também sou psicopedagoga, tutora para disléxicos. E aqui nesse canal a gente traz informações atuais, informações científicas, para ajudar você, mãe, numa linguagem muito simples, para ajudar você, professor, no dia a dia escolar, para ajudar você, profissional, a poder levar, né, um trabalho de excelência, poder ajudar o seu aluno ou o seu paciente com mais assertividade, né, sem ter dúvidas. E esse podcast aqui traz informações do dia a dia do aluno disléxico, do aluno com transtorno de aprendizagem. E hoje nós temos uma convidada super especial. Antes de passar a palavra para a nossa convidada, eu quero falar o tema. Se você não sabe o tema do nosso podcast, nós vamos falar hoje sobre o diagnóstico diferencial e comorbidades entre dificuldades de aprendizagem, dislexia e TDAH. Calma, eu sei que você já está querendo aí já fazer a pergunta, né? Já deixa a sua pergunta aqui para gente, que a gente vai passar para a doutora Vanessa. E eu vou, ó, já falei o nome da nossa convidada. Eu vou passar logo a palavra para a doutora Vanessa, assim ela vai se apresentar e a gente já começa aqui com as perguntas. Bom dia, doutora. Bom dia, Carol. Bom dia, Mônica. É sempre um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre dislexia, né? Eu que sou pediatra, já fui formada há 17 anos, trabalho em saúde mental, fiz psiquiatria infantil, né? E também sou mãe de uma aluna disléxica, né? Sou mãe de 3 filhos, né? E a minha mais velha tem dislexia. Então, é sempre bom poder falar um pouquinho, né? Porque mesmo a gente que trabalha na área de saúde, às vezes a gente tem aí um caminho diferente quando a gente tem uma pessoa com dislexia na família, né? Aí nosso caminho acaba indo de encontro com as outras mães que também sofrem um pouquinho aí para conseguir os direitos, né? E conseguir incluir nossos filhos nas adaptações que precisam para a escola, que é o que muda tanto a vida dos alunos, né? De quem tem dislexia. Então, estou aqui mais um dia aqui para a gente conversar um pouquinho sobre qualquer dúvida que tenha e a gente falar um pouquinho sobre diagnóstico diferencial e comorbidades. Perfeito. E antes da gente começar, eu queria dizer que esse é um tema tão importante, porque às vezes, até mesmo como profissional da área, a gente às vezes fica perdido, né? Um profissional que acabou de sair da faculdade, ou um profissional que fez um curso, mas não entendeu direito ali, como deve aplicar na prática. Então, eu acho que hoje você vai ter assim mais clareza, né, do que é realmente uma dificuldade de aprendizagem, do que é uma comorbidade, né, de como poder diagnosticar isso, até mesmo na sala de aula, um professor, né, começar a ver aqueles sinais e falar, opa, esse aluno está com alguns sinais que eu ouvi lá no podcast que parece que é TDAH ou dislexia. Né? Ou tô vendo aqui que esse aluno tá indo bem, tá melhorando, então peraí. Então não é dislexia, se ele já está melhorando, a família está acompanhando, né? Então esse pode ser que a gente mudou o método, então melhorou essa dificuldade que ele tinha. Então é um tema importante porque se a gente não trabalhar do modo certo com esses alunos com transtorno de aprendizagem e que tem várias comorbidades, a gente pode até piorar a situação desse aluno, né? Um exemplo aqui, eu tive uma aluna, né, do meu curso, ela me contou que o filho dela tem um acompanhamento, né, de uma fono desde quando ele tinha 3 anos, hoje ele tem 11 anos, e até hoje ele não consegue ler. Então, assim, não adianta você usar uma técnica, né, ou uma intervenção que não vai ajudar, que é para um outro problema, uma outra situação. Então, é importante ter essa clareza. Então, assim, é um tema
super quente que, assim, eu não vejo a hora de da gente começar a mergulhar nele. É verdade, eu acho que vai ser assim sensacional. Peguem lápis e caneta para anotar tudo, que esse tema tá assim, nossa, importantíssimo. Vou começar a primeira pergunta então. Posso? Vai, Então, vai. doutora Vanessa, o que que é o diagnóstico diferencial e por que que ele é essencial para a gente saber distinguir, né? Qual é a dificuldade de aprendizagem, a dislexia e o TDAH? Então, primeiro a gente precisa entender assim, quando é que entra a dislexia na vida na nossa vida, né? É quando a gente começa na escola. Uhum. Então, quando a criança não está desempenhando, não tá acompanhando, né, os outros coleguinhas da escola com relação à parte de aprendizagem, é aí que geralmente entra, quando a criança já está na escola, né? Alguns sinais, depois, inclusive depois que você já está na escola, você já está em investigação, você começa a pensar que alguns sinais já tinham, mas as pessoas, na maioria das vezes, como se fala pouco de dislexia, na minha opinião, fala muito se pouco sobre dislexia, né? Então, fica sempre tem aquela coisa, né? Você pode pensar quando tem uma dificuldade na aprendizagem, que alguma coisa não está caminhando bem, sempre comparando com seus pares, né? Com as outras crianças da faixa etária, você começa a ligar ali um sinal de alerta, né? Aí você vai pensar, diagnósticos diferenciais principais, né? Que é o TDAH, por exemplo, né? Que pode ser um diagnóstico diferencial, mas também é muito comum ter uma comorbidade, né? Tem também a deficiência intelectual que a gente precisa afastar, né? Porque quem tem dislexia tem uma inteligência normal, né? Ou até acima da média, né? Ela não tem uma dificuldade, um déficit de intelectual, né? Ela tem um problema no processamento da informação, um problema fonológico, né? E aí e aí começa toda essa estrada que a gente às vezes começa a investigar lá com 5, 6 anos, e aí só às vezes consegue esclarecer mesmo por volta no final dos 8 anos, com 9 anos de idade, porque a criança precisa ter aquele tempo do amadurecimento do cérebro, né? E aí que eu acho que é o desafio maior, porque muitas vezes o que eu vejo na minha prática e que eu também vivi é que quando você tem um laudo, você consegue as intervenções. Mas às vezes os professores são os primeiros a identificar e eles já compreendem, já sabem que pode ter ali uma questão, um transtorno de aprendizagem, mas às vezes não modifica, não faz muita intervenção porque não tem um diagnóstico. Eu acho que isso aí é o maior desafio. Porque quando você faz a intervenção correta, muito precocemente, a criança tem benefícios que, se você deixar passar, depois é muito mais difícil, entendeu? Então, Sim. é essencial você fazer diagnóstico diferencial, mas, independente disso, você vai fazendo as intervenções junto. Por quê? Porque na dificuldade de aprendizagem, pode acontecer, uma criança pode ser típica e ter uma dificuldade de aprendizagem, mas quando você faz as intervenções, a criança responde, né? E preenche aquelas lacunas que estão faltando. Quem tem transtorno de aprendizagem, dislexia, descalculia, mesmo com as intervenções, o processo é muito lento, né? E você faz as intervenções e a criança e a pessoa ainda continua com as dificuldades, né? Então, Uhum. mesmo o TDAH, quando você vai fazer, quando a criança não tem só o TDAH, você faz o tratamento do TDAH, as dificuldades, a criança avança muito, tem um avanço muito grande, melhora, e você consegue preencher aquelas lacunas que estavam deficientes, né? E ela começa depois a seguir o fluxo direitinho. Na dislexia, né, no transtorno de aprendizagem, não. Ela vai sempre ter aquela lentidão e não consegue avançar como os outros, né? E aí é por isso, igual a Carol falou, muito bem falado, as intervenções adequadas são muito importantes, né? Então, é isso, eu acho que é o principal. Além disso, tem as outras comorbidades, que são muito comuns, né? Dislexia dificilmente vem sozinha. A dislexia geralmente vem junto com outros transtornos de aprendizagem, linguagem, ou outras comorbidades como ansiedade, depressão, né? E isso começa cedo, porque lá quando está começando a aprender a ler, e às vezes a escola não tem, o professor não tem ainda
às vezes a criança é exposta a situações que vão vexatórias, né? E isso vai minando ali a autoestima da criança, né? Aquela sensação de fracasso. E aí a motivação cai, né? Acaba a motivação. E a gente sabe que a aprendizagem está diretamente relacionada à motivação, né? E a questões afetivas, né? Né? Então, eu acho que o principal quando a gente fala de diagnóstico diferencial aí é isso, seriam esses transtornos que eu citei. Perfeito, doutora. Essa parte da a conexão, né, entre emoção e aprendizagem é total, assim, é tão real que as pessoas nem têm tanta noção assim. Eu não tinha tanta noção assim, até eu ler um livro que fala 21 dias, é porque ele é italiano, então ele fala 21 giorni, di successo con DSA, uma coisa assim, que é 21 dias de sucesso com a dislexia. Depois eu vejo direitinho, porque não tá aqui, eu tô na praia, né? Tá lá na minha casa, mas depois eu faço uma foto, põe nos stories. Ele é tão legal, pode ser que ele tenha no Brasil esse livro. E ele fala assim, ele é um livro para mãe, né? Para mãe e para pai de um garoto, de pessoas com transtorno de aprendizagem. Aí ele fala assim, mãe, você lembra quando você teve o seu filho, quando você teve fez o parto, né? Aí você lendo o livro, né? Você fala, lembro. Fala, mãe, você lembra o primeiro ano de vida do seu filho? Aí você lembra da festa, lembra da roupinha que ele usou. Nossa, lembro. Aí ele faz uma comparação e fala, então, o seu filho não lembra daquilo que ele estudou ontem, em português, em matemática, em história, e geografia. Ele vai lembrar, assim, 1%, né? Não é que ele não vai lembrar de nada, mas 1% ele lembra. Então, para ele é difícil lembrar sem a emoção. Se você coloca ali uma brincadeira, se você coloca ali um susto, se você coloca ali uma risada, né? Se você coloca ali, tá falando, eu até exagero um pouco. Às vezes eu falo desse livro, né? Às vezes não, eu falo desse livro dentro do curso. E aí eu falo, eu exagero, eu falo, olha, tá na aula de biologia, ciências sociais. Você fala sobre no momento que ele está fazendo o xixi, no momento que ele está indo no banheiro, fazendo o número 2, bota ali um exercício da escola, lembra de alguma coisa da escola, né? Porque para ele é o momento dele, é até o momento de intimidade que você está falando ali, né? De escola, mas ele vai ligar, ele vai lembrar. Então, o livro puxa muito para isso. Então, o livro ensina o pai e a mãe a trazer essa emoção diária para o dia a dia, né? Dando uma gargalhada e lembrando daquele conteúdo escolar. E eu achei muito válido, nunca mais assim, tudo nos meninos, até nas mães que eu converso, eu sempre falo isso, porque é real. Você lembra do seu parto? Você lembra o que Sim, aconteceu no dia 11 de setembro? Você lembra, as duas torres gêmeas caíram, né? E isso virou história. Então, tudo aquilo que foi emoção, chocante, choro, né, para o disléxico ajuda na hora do conteúdo, né, de memorizar, principalmente quando a gente tem prova, né? Então, é. Aqui a gente trabalha muito assim também, faz uma correlação, né? Você explica, mas às vezes são palavras que o vocabulário é difícil de compreender, e que se depender da memorização ali pela palavra em si, o dislexo é muito difícil, né? E aí quando sim. você correlaciona, dando um exemplo, né, daquilo, né, ligado a uma emoção, uma coisa que aconteceu realmente, uma coisa que chamou atenção, ou quando você correlaciona com alguma coisa que às vezes não tem nada a ver, mas que você faz uma comparação, aquilo marca, né? E às vezes minha filha, às vezes, estou estudando coisa que ela falou, lembra, mamãe, que você falou disso lá atrás, ele grava porque foi engraçado, foi diferente, foi, né? Porque aquela coisa pesada da leitura é muito, muito difícil, né, para quem tem dislexia. Tem que ter, igual por isso os mapas mentais, por isso essas correlações são muito importantes, né? E o que a gente, o que eu acho que a gente não pode deixar de falar também sobre o diagnóstico diferencial, principalmente com o TDAH, que é um dos maiores diagnósticos diferenciais e comorbidades que a gente tem relacionado à dislexia, é que o TDAH está muito mais relacionado, a questão do TDAH, mais a questão da atenção, né? Na dislexia, você tem uma alteração mesmo de decodificação, né? Então, quando você tem os dois, o prejuízo às vezes é muito grande, né? É mais lento Sim. ainda, né? Para você conseguir pensar. Então, essas estratégias
de correlacionar, né, usar a imaginação na hora de estudar, é o que dá resultado, é o que faz gravar mesmo, né? A minha É filha tinha verdade. uma dificuldade com, eu não lembro o que que era uma parte de história, da matéria história, né? E ela não tem dislexia, não tem TDAH, mas ela tinha uma dificuldade ali. Eu falei, ah, vem aqui, Bi, vamos estudar juntas. Aí eu peguei o livro e fiz um teatro, parece uma doida aqui, né? Que eu falava assim, olha, aí eles vieram e pá, que era uma doida que meu marido olhava e falou, o que você está fazendo? Eu falei, calma, vai dar certo. Aí eu falei, no final, eu falei, você entendeu, Beatriz? Ela, tudinho. Aí ela falou assim, mamãe, eu posso chamar uma amiga? Aí você faz a mesma coisa para minha amiga? Eu falei, tá bom, pode chamar. E era uma amiga que era nossa vizinha, então a gente era super próximo deles, né? Aí ela veio. Aí eu comecei tudo de novo. A minha loucura lá. E aí veio o navio veio com um monte de homens com metralhadoras. Eu não lembro o que que era, mas era alguma coisa de roubar terra, sabe? E aí a amiga dela, muito engraçado, porque a amiga dela, tia, finalmente eu entendi a lógica desse negócio, porque eles roubavam a terra, iam para não sei aonde. Eu sei que elas entenderam a história toda, e por muito tempo, o que me impressionou é que muito tempo depois elas foram bem na prova, e por muito tempo depois, anos que ela vinha muito aqui em casa, né? Por anos elas contavam a mesma história. Anos depois, Ela aprendeu mesmo, realmente, né? elas aprenderam Aprendeu. realmente qual foi toda aquela lógica, assim, né, daquela história que aconteceu. Eu achava tão interessante. Tia, você lembra quando você fez? Olha, lembra que era assim, 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 assim? E elas repetiam Bom, tudinho. E detalhe, eu tenho um carinho por história que deveria ser uma matéria que, né, por eu ser Sim. disléxica, eu não seria tão boa, porque é muita leitura, né? Mas eu tenho um carinho também por um motivo emocional, porque eu tive um professor que ele Ah, isso falava conta assim, quando muito, né? ele chegava na sala, ele falava assim, fechem os livros. Eu adorava, eu não sabia, né, que era disléxico, não tinha nem ideia, não sabia nem que existia. Aí ele falava assim: fechem os livros. E ele não fazia nada muito teatral, não, mas ele contava a história de uma maneira muito natural. E aí eu ficava assim, impressionada, porque eu conseguia entender aquilo. E aí eu pegava, escrevia tudinho que ele falava. Eu chegava em casa, eu passava limpo, não tinha, não sabia mapa mental, nada, mas eu passava limpo e eu fazia tipo uma revisão. E aí eu comecei bem, e ele falava assim pra mim, você é ótima em história. Eu ficava, meu Deus, eu sou boa, que legal, eu sou boa. Então eu peguei um carinho pela matéria, que até hoje eu falo, eu gosto de história, eu adoro história. E as pessoas, mas história, você não é disléxica? É, mas eu tenho um carinho mesmo de emoção da matéria, por causa desse professor. O professor muda muito, né, a É, vida do nossa, aluno, demais. né? Tem professores que a gente, total. que a gente lembra deles a vida inteira, né? Uhum. Sim, E mesmo, e eu acho que o que é muito importante aí também dizer é que essas adaptações não é para uma pessoa só. Você pode fazer adaptações para a turma toda. Você vê, ele contou uma história que todo mundo foi capaz de compreender, né? A maioria das pessoas poderiam ser capazes, não foi uma coisa exclusivamente porque você tem dislexia, né? Então, eu acho que isso às vezes que faz a diferença é isso mesmo, né? sim, com certeza. E a A coisa legal é que criatividade. você fez. Tá fechado meu áudio? Não. Você fez o resumo lembrando do que ele tinha contado na sala de aula. Você não leu de novo o livro. Não, eu não li de novo, não. Eu fazia o resumo do que eu tinha escutado ele. Eu não Olha que li. legal. Eu passei aquele ano sem ler livros de história. Não lia. Olha que Aí eu legal. só escrevia o que ele falava, né? Eu Sim, escrevia para fazer uma revisão depois e eu ia sim. super bem nas provas. Gente, assim, Olha a aí eu tenho um carinho importância, tão né? grande. O nome dele é Kepler. Eu queria tanto encontrar ele de novo para agradecer, porque eu não tinha essa noção do bem que ele fez, né? Eu ficava feliz naquela época que eu ia bem na matéria, era a única matéria que eu ia bem, mas assim, eu não tinha essa noção o quão importante ele estava sendo, né? Eu Sim, nunca mais eu soube dele, mas o nome dele era. Eu nunca esqueci o nome dele, Kepler era o nome dele. legal. Ele estava fazendo uma adaptação sem saber, né? Olha Uhum, que sim. interessante. Muito bom. E Ó, exatamente gente, por isso. Ah, fala. não, exatamente como precisa ser feito mesmo. Eu estava falando hoje isso para minha filha. A gente estava na praia, aí
Ela falou assim: não, mamãe, porque aqui eles têm latim, né? Aí ela falou: não, mamãe, para aprender o latim eu preciso repetir muitas vezes. Eu vou repetindo, repetindo, repetindo. Aí eu falei: que adianta repetir como papagaio, Vitória? Você só está forçando a sua boca, o seu cérebro. E você não tá, porque ela não memorizava. Ela falou: eu repetia, repetia, não memorizava. Então, não adianta. Eu falei: o que que você precisa fazer? O que que a mamãe te fala para fazer? Aí ela grava. Aí eu falo: grava a sua voz e depois você só fica ouvindo e vai escrevendo aquilo que você precisa relembrar, aquilo que você não sabe, a palavra que para você é difícil. Aí ela falou: não, mas eu falando é melhor, eu me ouço. Aí eu falei: não, você está usando tudo errado. Aí ela: como assim? Aí eu falei: você não precisa usar a boca, você usa os ouvidos. Ela não é disléxica, tá? Mas eu uso aqui com todo mundo isso. Aí eu falo: usa os ouvidos, aprende com os ouvidos. Aí o seu cérebro vai processar melhor essa informação. Você não vai estar esforçando a sua boca. Então, quer dizer, o movimento ali da tua boca vai estar relaxado. Seu cérebro não vai estar ali captando essa informação, né? Depois a doutora me corrige se eu estou falando besteira aqui. Mas a sua boca não tá fazendo esse esforço, né, para poder estar falando. Então você só usa uma função aqui, que é o ouvir. E aí você consegue se concentrar ali no escrever. Aí você escreve a palavra mais difícil, você escreve aquilo que você achou mais fácil, né? Você consegue fazer uma lista. E você fazendo essa diferenciação, seu cérebro vai captar com muito mais facilidade, muito mais rápido, com muito mais facilidade. E você vai lembrar. Aí ela me olhou assim, eu falei: Vitória, você não ouve a mamãe, né? Ela: ai, mãe, não gosta de ouvir minha voz. Aí eu falo: ai, meu Deus, Adolescente adolescente. tem essas coisas, né? A gente fala. Sim. Mas não sabe que você está perdendo. Vai repetir igual papagaio, vai. Ai, mas é isso, eu queria colocar aqui para vocês, ó, vou aproveitar e fazer uma coisa fora de programa, Mônica. Eu Tá. achei o livro aqui, ó. Vence, eu acho que tem em português, tá? Depois eu procuro. Vince la dislessia é um método gênio de 21 giorni, que é vencer a dislexia, o método gênio de 21 dias. Esse livro fala das emoções. Olha que É legal. muito bom. Ó, foi de 2018, Giulia Martini. Eu acho que ele tem em português também. E essa editora aqui é bem famosa, é bem assim, livro popular. Então, para quem Legal. quiser, né, É. pode procurar aí no Google. Porque é muito bom esse livro para pais, de alunos com transtorno de aprendizagem. Fantástico. Super A gente também não recomendo. pode deixar de falar que até né, os sentimentos ruins relacionados à aprendizagem também são devastadores, né? Sim. Bloqueadores, né? É, Te deixa sem e você acha que não é paralisar. capaz e aí é difícil. Você tem que primeiro acreditar que é capaz, né? Recuperar a autoestima às vezes é uma coisa bem difícil, assim, bem, né? Verdade, verdade. Doutora, e vamos falar um pouquinho dos sinais, esses sinais que indicam que nós estamos diante de uma dificuldade de aprendizagem, ou então de um transtorno de aprendizagem. Vamos separar aqui o TDAH, que não tem muito nada a ver com o transtorno de aprendizagem. Nesse momento, aqui nessa pergunta, a gente queria que a senhora falasse sobre esses sinais, né, que indica, olha, a gente está professor, né, ou profissional, a gente está na frente de um transtorno de aprendizagem ou de uma dificuldade de aprendizagem. Quando a gente tem a dificuldade de aprendizagem, a gente tem que ir entendendo por trás, né, uma criança típica, mas que está com dificuldade de aprendizagem. Então, a gente tem que pensar em algumas coisas, questões emocionais, né, questões do ambiente escolar, né, do ambiente familiar, né, ou questões, assim, de pouco empenho, às vezes não tem uma estimulação, né, de leitura em casa, de fazer as atividades juntos com a criança, né, então, aí a criança pode ter dificuldades nas habilidades acadêmicas, mas não ter um transtorno, né? E no caso do transtorno de aprendizagem, o que chama muita atenção, principalmente na parte da é quando começa a alfabetização, né? Que aí a criança tem uma dificuldade na rima, tem uma dificuldade em reconhecer as letras do alfabeto, relacionar o som das letras com o símbolo, né? Isso também vale até para todos os transtornos de aprendizagem, né? Também na matemática e tal. Então, e aí você faz atividades voltadas, um plano
individualizado, que é o que deveria ser feito. Identificou, a professor, identifiquei que tem esses sinais aqui, precoces até, né? Até antes mesmo no pré ou no maternal, né? Alguma coisa ali que já está sinalizando. E a gente vai, na época no primeiro, principalmente assim, no primeiro ano, você já vai fazer atividades voltadas, um plano diferenciado para essa criança. No caso de dificuldade de aprendizagem, você fazendo uma intervenção adequada, intensiva, a criança responde. E aquelas dificuldades, ela segue. No caso do transtorno de aprendizagem, aquilo é lento, ela responde pouco, você vê que vai precisar de mais tempo, né, de intervenções, é, é, fica, mesmo que aprenda a ler, né, no final ali da alfabetização, é uma leitura silabada, é uma leitura lenta, é uma leitura com muitos erros, né, ou é uma escrita, às vezes, ela também junto com muitos erros, né, e a criança até evita de querer participar, né? Aquela criança que fica mais isoladinha lá atrás, que não quer participar das rodinhas, às vezes, né? Porque, como ela tem dificuldade, ela vai se isolando. E também a gente sabe que as outras crianças também percebem, né? Então, assim, eu lembro que minha filha com 6, 7 anos, ai, mamãe, eu sou burra, né? Um coleguinha falou que eu sou burro, né? E às vezes você vê um coleguinha ou outro falar, porque observa essa dificuldade. Então, eu fico uma pena quando isso é uma coisa, acaba sendo uma coisa muito que chama muita atenção e nada é feito, né? Aí reprova, né? Aí reprova de novo, aí reprova de novo. E a gente sabe que fazendo a intervenção adequada, né, no metafônico, né, a criança consegue avançar, né? Então é essencial, tanto para a gente fazer o diagnóstico diferencial da dificuldade, porque a intervenção vai ser diferente. Então a gente precisa realmente entender ali quando é uma dificuldade e quando é um transtorno. Transtorno. Nossa, isso é tão claro, né? A senhora explicou com tanta clareza. Se todas as escolas no Brasil tivessem, né, tivessem o interesse de ter essa informação, muitas reprovações seriam, né, poupadas, porque você já entra ali, as escolas sabem disso, né? Que já entra com PEI, mesmo com dificuldades, né? E mesmo sem diagnósticos, essa criança já pode ter um PEI. Então, é porque a gente vê que muitas escolas não querem, né, ter o trabalho então acabam não, né, fechando o olho, vamos reprovar um ano a mais, ele vai aprender melhor e vai, né, mas não sabe a consequência psicológica, né, desse reprovar e as consequências que vão trazer para esse aluno. Eu fui reprovada na primeira série, olha que judiação, primeira série fui reprovada. Minha mãe dizia que eu só queria brincar. Então, eu fui reprovada. Depois fui reprovada na quinta série. Não entendia nada, não lia. Eu lembro que eu não lia. Eu lembro que minha irmã me ajudava muito. E a gente estudava numa escola particular, de freira. Então, era muito forte, muito rígida. Tudo era muito rígido. Até o hino nacional você tinha que cantar perfeitamente. Você não podia cantar errado. Era tudo muito rígido. E depois fui repetir o primeiro ano do colegial. Todas as primeiras etapas da minha Eu ia vida, falar na sim, nas trocas. trocas. E, e até lá, aí eu tenho uma raiva disso, doutora, eu tenho uma raiva disso. Até lá ninguém nunca percebeu. Eu falei, como é que um professor percebeu? Falou, né? Pelo menos, sei lá, olha, né, vai investigar, mãe, vai. Minha mãe que foi, né, falou assim, não, deixa eu ver o que que é, porque minha irmã voava, né, que nem uma águia, estudava, e eu, aquela emperrada ali, puxando como fala, quando puxa o breque do carro, e aí minha mãe foi, eu lembro até hoje, a gente foi numa psicóloga, aí ela conversou comigo, fiz vários desenhos, perguntas, desenhos, palavras, eu lembro que eu escrevia palavras, e não tem nada, né? Essa criança não tem nada, família
perfeita, família, né, tranquila, organizada, não tem Mas, nada. Carol, na sua família tinha alguém que teve dificuldade de aprendizagem? Então, eu acho que a minha mãe infelizmente não tá mais aqui, né, entre nós, mas eu acho que ela tinha dislexia, porque ela era uma pessoa que ela falava assim, pega aquilo pra mim. Aí eu, aquilo que é, mãe? Ela, aquela coisa lá em cima da mesa. Ela não falava o nome das coisas, entendeu? Só que a minha mãe, ela trabalhava em banco, ela era contadora, ela trabalhava em banco. Então, assim, com os números, ela era muito boa. Agora, com a leitura, eu lembro que ela lia as coisas que ela gostava. Então, quando ela gostava, ela ia assim, ela comia aquela coisa. Quando era algum livro para alguma coisa, assim, tipo de estudo, era mais difícil, era mais lento, entendeu? Eu tinha essa percepção, porque parecia comigo, mas eu não entendia, não fazia a relação de dislexia, de jeito Isso é nenhum. muito importante, né? Toda vez que a gente recebe, né, um paciente com dificuldade de aprendizagem, a gente sempre investiga a família. Quando eu falo assim, pergunto, alguém da família tem dislexia? Ninguém, todo mundo, não, ninguém tem dislexia. Aí eu pergunto assim, mas alguém da família, você ou seu esposo, alguém da família teve dificuldade na escola? Chegou a reprovar? Sim, meu marido reprovou primeiro, segundo ano. Aí você começa a ver que realmente tiveram dificuldades, né? Isso vale até para mim, assim, quando veio o diagnóstico de dislexia para aqui para minha filha, é, a gente não tem alguém que tem dislexia. Nossa, engraçado, porque ninguém tem dislexia. Mas aí você vai pesquisar, você vai perguntar, você vai lembrar. O meu irmão reprovou o segundo ano da educação infantil, da educação fundamental, né? Depois ele reprovou o primeiro ano, ele ia reprovar, quase reprovou o primeiro ano do ensino médio. E aí você vai vendo. Meu marido reprovou o segundo ano, meu marido tem TDAH, né? Mas ele reprovou, porque eles falam assim, ó, eu recebo sempre assim. Ai, doutor, estou muito preocupada, meu filho está com muita dificuldade para aprender, e a escola já falou que ele não, no meio do ano, não vai conseguir ir para outra série, e que ele precisa ficar porque ele precisa amadurecer. Ele não está maduro ainda para ir para outra série. Aí eu falo, ai, meu Deus, Jesus amado. Primeiro ano. Aí eu falo, nem, né, não deu nem a chance, né, Uhum, de passar sim, pelo processo de alfabetização, né, já vai reter, porque senão ele não vai dar conta do ano que vem. Mas o que que a escola fez? Nada, falou que não pode fazer nada. Então, isso é o que eu recebo todos os dias. sim. Olha, eu vou te falar, não vou falar nunca, porque eu posso estar errado, posso ter tido algum paciente que tenha chegado e falar que estava tendo adaptação. Mas eu não me lembro de algum paciente meu com transtorno de aprendizagem que tenha tido adaptações antes de ter um laudo. E Que às vezes, pena. e assim, o que tem que ser entendido é que não é simples o diagnóstico de dislexia. Dislexia Sim, é aprender, a aprendizagem na leitura, da escrita, é um processo complexo que mexe com várias áreas cerebrais, né, do funcionamento cerebral. Não é uma área, as pessoas que têm dislexia têm uma forma diferente cada uma da outra. E você precisa de uma avaliação multidisciplinar para fazer o diagnóstico. Então, é difícil para mim aceitar e entender que essas intervenções não são colocadas em prática antes de você fechar um diagnóstico. E as crianças têm que ser reprovadas, né? Como uma punição. Para mim, isso não tem outro sim, nome. Quando você reprova uma criança no primeiro, segundo ano da educação fundamental, para mim, isso é uma punição de uma coisa sim, né, que ela teria que ter sido incluída ali, ter tido oportunidades que ela não está tendo, né? E que não voltam, para mim não voltam. Você perdeu, já era, vai ficar para sua vida inteira. Reprovei primeiro, segundo ano, É. reprovei, não sei o que. sim, Não, a sim. reprovação, ela marca demais, né? A Eu, arca eu é uma sensação reprovei de a fracasso oitava. muito grande. Eu reprovei a oitava. E a minha mãe sempre fala que eu não me lembro disso. Eu falei, mãe, eu apaguei da minha cabeça, porque ela fala que eu falava assim: é melhor eu reprovar, porque daí eu vou pegar a matéria de novo. Mas olha o que que eu gravei. Eu gravei que eu reprovei e eu escondia isso de todo mundo. Eu não falava. Então, assim, na escola, logicamente, eu era apontada como a que reprovou, né? Mas Arrependente. eu era repetente. Ah, é aquela repetente da Repete. sala.
Isso é bom. né? Com certeza. Mas, por exemplo, acabou escola, fui para a faculdade. A partir daquele momento, eu nunca mais falei para ninguém que eu tinha reprovado, nem para os meus filhos eu falava. Eu escondia essa informação. Você vê como não Isso é ficou muito bem comum, trabalhado né? para mim, né? E Esconde. porque eu não queria que ninguém soubesse que eu tinha reprovado. Hoje eu não ligo mais. Eu falo repetir mesmo e, né, sei lá, não tinha jeito. Mas eu escondia. Até pouco tempo atrás eu escondia essa informação de todo mundo. Olha como marca reprovar, né? A gente é apontada como uma repetente, a gente fica com a turma que é mais nova, né? Você fica totalmente Nossa, deslocado ali né? Naquela galera que não é a tua. É uma sensação muito ruim, né? A repetência. Não é só repetiu tudo bem. Não, é uma sensação ruim que ele te guarda mesmo, assim. E eu escondia mesmo. Eu acho a repetência muito prejudicial emocionalmente, cruel. né? É cruel com a pessoa, né? Com o É, emocional da e sofre pessoa. bullying, né? Que hoje a gente, Sofre. né, E de olha que eu todas as nem maneiras. sofri muito assim, até que foi ok. Eu era apontada como uma repetente. Ok. Mas o meu marido estava do meu lado. Ah, O Rodrigo é 2 anos mais novo que eu. Então, ele era o meu colega de sala. A gente estudava um do lado do outro. A gente já se conhecia na escola e ele caiu na minha sala. Então, a gente ficou um do lado do outro. Então, eu tinha aquele apoio ali, sabe? De ter uma pessoa conhecida comigo ali do meu Protegendo. lado. É uma É, que hoje é proteção, meu né? marido. Eu acho que eu gostava um pouco do meu colega. Até casei com ele. Mas assim, então eu tive aquele apoio dele ali, né? Eu comecei o ano que, nossa, fica uma coisa estranha, a tua galera lá e você aqui, né? Aí eu tinha ele, então assim, o bullying foi mais tranquilo. Mas a sensação, teu emocional fica abaladíssimo, assim, né? é E a verdade. E assim, ainda escola, mais ela quando você fica na mesma escola, né? exato. Se você muda de escola, ainda vai lá, né? Mas ficar na mesma escola é muito duro. E a escola, até a Carol falou, ninguém reparou, não é possível, né? A escola reparou. Em mim, eles repararam. Só que eles não sabiam o que fazer. Aí, o que que eles quiseram Exatamente. fazer? E olha que eu adoro a minha escola, eu acho que era uma escola muito boa. Mas, assim, olha o que que eles queriam fazer. Eles queriam ter um carimbo de que eles não podiam me atender. Então, eles falaram assim, ó, você vai lá, você vai fazer teste de QI, porque eu quero saber se ela aguenta estar nesta escola aqui. Só com teste de QI que eu vou saber. Ela tem que ir para professor particular e ela tem que fazer psicóloga. A fono eu já tinha passado, porque aí eu tinha passado mais nova. Então, aí eles queriam todas essas provas, entendeu? Ela tem que estar com tudo isso aqui, ó. Se ela tiver com tudo isso aqui, tá. Aí eu acho que ela dá conta. Aí a minha mãe fez tudinho que eles mandaram. Ela falou assim, e agora? Tá aí, ó. O QI dela é alto. A psicóloga disse que não, que ela, aí a psicóloga, ela queria, ela achava que eu tinha, assim, algum trauma, alguma coisa com o estudo. Mas, fato, eu estava lá na psicóloga, eles não conseguiam nomear o que que eu tinha, mas eu estava lá. Eu estava em professora particular, e aí minha mãe falou assim: e aí? Não, então tá. Mas eles queriam tipo um carimbo, entendeu? Ah, Hum. não dá não. Eles não, só não tiveram esse carimbo. E aí por isso que eu segui. Aí no ano seguinte, né, eu repeti, fiquei um ano na mesma sala e na mesma escola. No ano seguinte, eu mudei de estado. Aí eu passei a não ser mais a repetente, eu era a mais velha, né? Porque daí, como eu fiquei na mesma escola, porém em estado diferente. Aí eu tipo, não perdi essa coisa da Estigma, né? minha galerinha estar em outro lugar, né? Sim, é cruel, gente. Mas se tiver alguma mamãe aqui ouvindo a gente, que o filhinho repetiu, ajuda, né, no fator de autoestima, é, dizendo que mamãe vai te ajudar, mamãe vai correr atrás para você. Vou ver quais são as leis necessárias para poder te ajudar, porque hoje existem, né? Principalmente se a escola não aplicou nenhuma adaptação, não fez o PEI, então não tem o porquê essa criança repetir de ano. Então você Exatamente. corre atrás, né, de uma ali do seu município, da Secretaria
de educação do seu município, faça uma denúncia, ou se não vá na assessoria, não, corregedoria, não. Defensoria, né? Defensoria, também pode fazer uma denúncia lá, porque hoje tanto a lei, tanto a 14.254, quanto a, que é do transtorno de aprendizagem TDAH, quanto a LBI, que é 13.000, alguma coisa que eu não lembro agora, elas têm, te dão o respaldo para que o seu filho tenha tanto o acompanhamento da escola, que aí a gente coloca as adaptações, o PEI, né? Quanto também as adaptações ali que tem ah, os artigos, né? Artigo 1, 2, 3 ali na LBI. Então, corre atrás dessas informações, porque, inclusive, a gente tem vários posts, tanto a Mônica quanto eu, a doutora também, falando sobre leis. Então, não deixa passar. Às vezes, né, você tá aí deixando seu filho falar, vai fazer mais um ano, não tem problema. Não, tem, né? Já viu aqui no meu depoimento da Mônica, tem sim. É um, é um trauma pro futuro do seu filho. Doutora, só para a gente terminar essa pergunta que eu estava falando sobre os sinais, né, da dificuldade de aprendizagem e dos transtornos de aprendizagem. Fala um pouquinho para a gente dos sinais do TDAH. Porque às vezes os pais estão vendo aí aquela criança pequenininha, né? Nossa, meu filho tem 3 anos, meu Deus, mas só vive com o braço quebrado, o menino não para, o menino come que parece aquele bonequinho lá do Tais, o diabinho do Tais. Ou seja, o menino tá na igreja, ele não para de pular, ele tem 4 anos e não, né, não consegue ficar ali no cultinho da igreja e é uma coisa. Então, fala um pouquinho pra gente desses sinais, para que os pais já comecem, já com o filhinho com 1 ano, 2 anos, 3 anos, já atento, alerta, né? É. Alguns sinais pode ser observado bem precocemente, né? Geralmente, com a criança já está na creche, já está na escola, né? E aí vem aquela queixa, né, da escola de que ele e não para dentro da sala de aula, não para na rodinha, não para fazer as atividades, né? Ou cutuca um, cutuca o outro. Aqui em casa eu tenho a minha filha que tem dislexia e tenho o meu filho que tem TDAH, né? E a gente tem três tipos, né, de apresentações do TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade do tipo hiperativo, impulsivo, né? Do tipo desatento ou combinado, que tem a hiperatividade, a impulsividade e a desatenção, né? Então, quando a criança é muito pequenininha, o que chama mais atenção é quando a criança é hiperativa e impulsiva, né? Às vezes a desatenção vai aparecer só lá na escola, mais para frente, que aí ela tá, aparentemente, você acha que ela tá aprendendo, mas ela tá distraída e não consegue. Sim, é, vai pegar o caderno da criança, ela faz uma página, pula duas, faz outra, pula três, faz outra, né? E aí verdade. começa a ter dificuldade também na alfabetização quando tem um comprometimento importante da desatenção, né? E até mesmo o comportamento impulsivo, né, hiperativo, faz com que a criança não consiga parar para prestar atenção. Então, dependendo do comprometimento também, se é um comprometimento moderado, né, vai trazer prejuízos. Aquela agitação intensa vai trazer prejuízos na aprendizagem, né? Então, tem maneiras de você intervir aí, tanto com terapias, né? Quanto com, às vezes, medicações. Às vezes é necessário medicação para que ela consiga fazer as atividades propostas. Porque fala assim, é fase da criança, mas você vê nitidamente quando destoa do grupo, né? Uhum. É aquela criança que ontem eu atendi, uma criança de 4 anos, mas ela, quando eu vi, ela estava querendo subir na janela, estava mexendo nas gavetas, tirando tudo da gaveta, a mãe ficava igual um polvo, com a mão, doutora, ele é muito agitado, aham, Uhum, tô vendo. realmente, e aí vai ter dificuldade para aprender, né? Não tem um controle inibitório, né? Função executiva ruim, vai ficar difícil, né? E é uma coisa realmente porque aí acaba sendo aquela criança que chama muita atenção, está sempre inadequada
E aí vai comprometendo também a autoestima, né? Ah, eu só sempre faço tudo errado, eu nunca estou fazendo nada certo, né? Então, quanto antes de você identificar que tem esses sinais que estão prejudicando, que a gente sempre pensa em transtornos quando tem prejuízo da funcionalidade, tem prejuízo social, prejuízo acadêmico, né? Tem algum prejuízo, né? Então, se você vê que aquela agitação está intensa, que socialmente é difícil, uma criança impulsiva, que está sempre em conflitos, ou uma criança que não para um minuto, que não consegue fazer as atividades, não consegue identificar as letrinhas, os outros coleguinhas já conseguem. Então, aí é a hora de intervir, né, e procurar um especialista para fazer uma avaliação mais detalhada do desenvolvimento da criança, né? Sim, não, maravilhosa explicação. Você sabe que eu já te passo a palavra, Mônica, para você fazer a próxima Tá. pergunta. Você sabe que eu dou aula na escola dominical da minha igreja, aqui na Itália. E aí a idade das crianças são de 7 a 11 anos, mais ou menos, 7,5 a 11 anos. E aí tem um menino, ele tem uma história familiar bem difícil, mas ele está indo na igreja e já isso é muito bom, né? Porque na igreja você tem regras, né? Você precisa se comportar, Rotina, né? disciplina, sim. Então, quando eu dou aula, eu sei, agora que eu já entendi que ele com certeza, doutor, eu não sou médico, mas aquele menino deve ter TDAH, porque não é possível. Porque eu falava assim: ah, vamos fazer uma oração agora. Quem quer fazer oração? Ele, eu. Aí eu, então vai, ora. Aí ele mudo. Aí eu, vai, pode fazer oração. Aí ele fazia tal, até fazer uma oração bonitinha. Aí depois sentava. Aí eu falei, ah, ok. Agora a tia vai contar uma história. Olha, a história é assim. Aí ele levantava a mão de novo. Aí eu, ok, vai te falar. Deixa eu contar a história. Aí ele contava a história por mim. Aí eu, ó, olha, você contou muito bem, parabéns. Então agora você senta. Então, agora a gente vai cantar uma canção que é relacionada à história, né, para memorizar. Então, aí ele levanta a mão de novo. Aí eu, fala, fulano. Aí ele, então, eu sei a canção, deixa eu cantar. Aí fui ia lá na frente fazer os gestinhos cantar. Aí eu percebi que era demasiado e não era só comigo. Aí eu fui conversar tem a coordenadora, né, da escola dominical, e ela disse, olha, não é só você que, né, tá reclamando do menino. Outros já reclamaram. Com você foi até tranquilo. Porque com outros ele já dava chute, ele falava palavrão, ele com você foi. Aí a coordenadora falou: dá graças a Deus, porque com você foi muito bom. Não, ele levantou a mãozinha, porque às vezes é até difícil até de levantar a mãozinha, porque Sim, interrompe, né? interrompia direto, direto, mas com a mão levantada. E eu, graças a Deus, né? Porque a semana inteira fazendo oração para que o cultinho possa ir bem, para que a gente consiga fazer uma coisa mais fluida. Mas com certeza aquele menino, é assim, eu até passei para a coordenadora, né? Falei, olha, com certeza deve ter alguma coisa. Os pais precisam procurar uma psicóloga, um profissional, até mesmo um neuropediatra, que eles chamam neuropediatra, né? Para poder ver se realmente está tudo ok. Porque na escola ele também, a gente soube que na escola também ele tinha problemas, né? Então, mas eu acho que não viram. Eu acho que ficou tudo por isso mesmo e É tudo porque bem. fica acaba que se, assim, é um funcionamento diferente, a gente tem que entender isso. Transtorno do neurodesenvolvimento, né, como dizer que se faz parte do funcionamento daquela pessoa, né? Não vai deixar de ter. É igual o TDAH, você não vai deixar de ter o TDAH, mas você pode minimizar os prejuízos, né? Quando você identifica precocemente, intervém precocemente. Então, aquela criança que não consegue esperar, que interrompe, que fala a mesma coisa 10 vezes, né, porque precisa reafirmar aquilo, né? Ou que hoje Uhum. mesmo, estava estudando com meu filho, aí eu estou explicando, aula de inglês ainda, né? A prova de inglês. Aí, daqui a pouco ele pega assim, eu tô no meio da explicação, ele pega assim, a borracha assim, mãe, esse negócio, essa etiqueta aqui da borracha já veio assim? Como é que é? Você que colocou? Eu estou no meio da explicação. Isso porque e tem maneiras que, assim, tá estudando, pega o lápis, balança, vira na cadeira, vai beber água, né? Que tem muito essa queixa da escola, às vezes, que toda hora quer ir no banheiro, né? E às vezes quer beber água, mas não bebe água, quer ir no banheiro, mas não vai no banheiro. Então, tem estratégias que a professora pode colocar dentro de sala de aula, estou falando assim, para as professoras, né?
de incluir a criança, né? Fazer com que ela levante com uma coisa direcionada, você agora Sim. participativa, porque são crianças que têm esse comportamento hiperativo, são crianças participativas, são crianças criativas, né? Sim. Então, você usar essas estratégias para poder minimizar, para ele se regular, sem entrar naquele tédio que parece estar sendo um sacrifício muito grande estar ali, né? Então, tem várias estratégias que você pode lidar. Existe também, não sei se vocês já viram, um elástico que você bota na cadeira embaixo, já viu? Aham. Que Não. eles têm mania, né? E aquilo ali, aquele movimento das pernas, né, faz com que ela se regule. E aí Sim. fica sem necessidade de ficar toda hora levantando, né? Sim. Então, não tem como a gente não intervir. Quanto, né, a previsibilidade para essas crianças, né? Hoje, o que que nós vamos fazer na escola hoje? Você está aqui por isso, porque é uma desorganização do pensamento, assim, né, do funcionamento. O que que vai fazer hoje, né? Da rotina. Não tem uma rotina organizada, é uma desorganização, né? A cabeça é Sim. 1000 por hora. Então, quando você dá previsibilidade, fala, nós vamos fazer essas atividades hoje eu vou fazer essa e essa. No final, vai ter um momento para perguntar. Quando eu tiver esse momento para perguntar, aí eu vou falar para vocês, vocês levantem a mão, né? Uhum. Então, às Sim. vezes, essas orientações ajudam no dia a dia, né? E Sim. são orientações que a gente busca nas próprias associações que falam, né, de referência para transtorno de hiperatividade de Tá. desatenção, né? São Sim. sugestões que são e orientações que são comprovadamente que Fazem a fazem diferença. diferença, né? É Perfeito, verdade. perfeito. Toda vez que eu vejo esse elástico, eu lembro de uma menina que estava na minha frente, ela passava 100% da aula fazendo assim, ó, com o pé. Mas imagina, eu estava, sei lá, no segundo Judiação. grau, muitos anos atrás, ninguém sabia. Mas assim, eu ficava impressionada. Eu falei, gente, ela não fica com essa perna doendo, não? Pelo dia inteiro. Aí era assim, com Tadinha. certeza a menina era TDAH, porque ela não parava quieta, e a disléxica atrás, né? Aí a disléxica que tinha que estar lendo o livro, estava olhando a perna da menina, balançando, Traída. distraída com a perna da menina. Aí eu sempre Ah, lembro dela. Falei, meu Deus, essa menina devia ser TDAH, tadinha, ninguém sabia. Mas Mas era o movimento muito regula, né? É uma forma de se regular, de regular, né? autorregulação, né? É é verdade. verdade. Doutora Vanessa, a senhora já falou dos sinais, mas vamos fazer uma diferença entre o que é dislexia e o que é o TDAH para que as pessoas entendam a diferença entre esses dois transtornos. Eu acho que é uma dúvida muito frequente, né? O que que é um e o que que é o outro. Como eu já citei, o transtorno os dois fases são transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, já é, né, faz parte do funcionamento da criança desde sempre, né, da pessoa. No transtorno hiperativo, desatento, né, de TDAH, ele tem uma questão de atenção, né, e não tem uma alteração no processamento da informação, do som da informação, né, da decodificação, né, de identificar, fazer reconhecimento das letras com som, né? Então, o processo, a causa é diferente, a etiologia é diferente. Você pode ter uma dificuldade de aprendizagem devido um comprometimento da sua atenção, né? Que aí vai comprometer outras funções também do cérebro, né? E no transtorno de aprendizagem, não. Você pode ter atenção, você ser atenta, né? Mas você tem dificuldade em processar aquela informação. A causa é diferente, então a intervenção também é diferente, né? Por exemplo, na dislexia, você não tem uma medicação que possa ajudar, né? Assim, agora, se você tem um TDAH, TDAH, o tratamento para TDAH é um dos mais eficácia que tem, né? Então, quando você faz uma medicação psicoestimulante para quem tem TDAH e tem, né, um prejuízo importante, que precisa de tratar com medicação, a criança responde muito bem, né? Na dislexia, não. Ela vai responder muito bem às intervenções orientadas são estratégias orientadas pelo fonoaudiólogo, psicopedagogo, né? Então, a causa é diferente, então a intervenção também é diferente. Mas, lembrando que é muito comum ter os dois juntos, né? Você ter Sim, comorbidade. sim, perfeito.
Aqui os meninos têm, os meus dois filhos, né? Eles têm dislexia, descalculia, e desortografia. Andrea tinha disgrafia, tinha porque melhorou bastante. Então, aqui eles fazem por ciclo, né? A cada ciclo escolar, eles fazem uma reavaliação, não total, né? Porque uma vez que você tem, mas parcial, onde eles veem alguns parâmetros específicos. eh, e aí te dão um outro, renovam, vamos dizer assim, o documento a cada ciclo escolar. E aí vê a melhoria. Então, ele teve uma melhoria do fundamental, do fundamental 1 ao fundamental 2 e depois, quando ele entrou no ensino médio, teve uma, assim, uma melhora drástica. Então, eles tiraram do laudo a disgrafia. Eu achei isso muito interessante, porque a gente vê, né, a evolução. Quando tem uma intervenção, né, a gente vê essa evolução assim gradual e é muito grande, é muita diferença. De um garrancho que você não entende, nem ele mesmo, ele olhava e falava, mamãe, não posso ler, não dá para ler, não sei, não sei o que eu escrevi. Né? Agora ele tem uma letra grandona. Eu lembro da minha letra quando eu era pequena, igualzinha dele. Aquela letra bem grande, sabe? Ele escreve assim, gasta cadernos e cadernos e cadernos. Mas agora é super compreensível, né? Então, Mas o porquê você... disso? Porque o cérebro está sempre em desenvolvimento, tem a plasticidade, né? Tanto na parte estrutural quanto na parte funcional do cérebro. Então, quando você modela o cérebro, quando você faz a intervenção, você faz você vai modelando pelo uso, né? O cérebro é sempre pelo uso, né? Então, conforme você vai fazendo, modela o cérebro, com as estratégias corretas, com o uso de estratégias corretas, você vai melhorando porque tem a plasticidade cerebral, né? Tanto da estrutura quanto da função. Por isso que ele melhorou muito. Por isso que a gente fala muito de intervenção precoce. Intervenção precoce é a chave, né? Os sinais, professores que observaram os sinais, precisa fazer intervenção, né? Encaminha para a equipe multidisciplinar, encaminha para o especialista, sim, não, é para encaminhar, né? Mas já tem que, paralelo a isso, ter as intervenções, porque muda muito, eles respondem muito, as pessoas respondem muito às intervenções. Maravilha, maravilha. Ok, então vamos lá, a gente já está chegando ao final, né? Vamos fazer a nossa última pergunta, porque nada, já se passaram quase, deixa eu ver aqui, 1h20. Mentira. Ai, Sempre, passou né? muito Vai sempre. conversando, vai ficando tão gostoso, né? A nossa conversa. Sim, E parece que a gente tem, nossa, tanta coisa para falar, né? Tanto, né? sim, é verdade. Não Ó, tem eu vou fim, de né? Não tem fim, não. E esse papo é um papo bom porque as três, né, tem um pouco, assim, um ponto da dislexia na vida, na família, então é muito bom poder trazer o que a gente vive, né? Eu estava falando no início, a gente não é robô, a gente não é, né, uma coisa quadrada, mas aqui é tudo muito humanizado, é a nossa vida real, é o dia a dia, a minha experiência, a experiência da Mônica, experiência da doutora Vanessa, sua família, seus pacientes. Então, que traz o segredo, né? A diferença desse podcast ser mais, Sim. né? Tá aí dentro de Humano, casa, é. Aham. humano, Bate-papo, é um né? bate-papo, né? Bate-papo, isso mesmo. Então, vamos lá, eu vou direto para a última pergunta, tá? Tá. A gente, bolou umas perguntas para a doutora, e aí a última é assim: qual o papel da equipe multiprofissional, que seria, né, multiprofissionais, para evitar diagnósticos equivocados? Então, existem testes, né, que o fonoaudiólogo vai aplicar, né, já fazendo, o teste é sempre com a intervenção junto, faz testes e intervém, faz testes e intervém, né, É, então, o papel de intervir, né, para identificar os sinais, a gente tem que sempre buscar profissionais também que têm experiência, né, porque assim como medicina, fonoaudiologia, as outras profissões, às vezes você especialista mais numa área ou outra. Então, quem tem uma experiência com dislexia,
é, vai poder identificar, vai te orientar melhor, né? Então, o diagnóstico é multidisciplinar, né? É preciso de uma avaliação geral da criança, né? Afastar o diagnóstico diferenciais, né? Também observar comorbidades e fazer as intervenções ali. Eu considero um papel muito importante da equipe multidisciplinar é interagir com a escola e com a família. E quando você às vezes a escola não sabe muito, igual a Mônica falou, né? Não sabe muito o que fazer, né? Isso precisa ser dito. A própria escola pode dizer: olha, nós não sabemos o que fazer, nós precisamos de uma orientação da equipe que acompanha ele. Então, o psicopedagogo vai fazer uma avaliação que é individualizada, que não é igual para todas as pessoas, e vai ver: olha, as, as dificuldades são essas, então a escola, a gente vai precisar fazer tais e tais e tais adaptações. E aí ele faz um plano, e esse plano, o ideal é que se vá, né, na escola e converse, né, e participe da equipe, faça uma, uma reunião, mas a gente sabe que o plano de ensino individualizado, ele deve ser formulado com a família, com o aluno, com a escola e com a equipe multidisciplinar. Então, quando existe essa interação, essa, é, aí as coisas fluem muito mais fáceis, né? Então, quando você tem ali um bloqueio para a entrada do profissional que acompanha a criança na escola, né? A gente não conversa com tal profissional, ou a gente vai fazer o nosso plano, né? E vai ignorar o plano que o psicopedagogo, que já conhece a criança, já sabe como que ela evolui, é sempre no sentido de agregar, não é no sentido de atrapalhar, né? Então, se livrar das vaidades que às vezes acontece, né, para o benefício da criança. Então, o principal papel da equipe é ter essa integração, na minha opinião, sabe? É um conversar com o outro para tentar junto fazer um diagnóstico e também promover as estratégias e orientar a escola das estratégias que são adequadas para aquele aluno, individual, para aquele aluno. E outra coisa, né? E não é só isso, e monitorar também, né? Porque não adianta fazer uma vez e achar que não, a criança vai Deixa lá. desenvolver, você tem que monitorar os ganhos, né? E ver quais dificuldades permanecem, quais outras estratégias vão ter que mudar de estratégias, porque não respondeu bem, né? Então, na minha opinião, essa é a contribuição maior que a equipe pode dar. Perfeito, perfeito. Vou dar um exemplo, doutora, da escola, falando sobre escola, né? A escola aqui na Itália, os meus filhos estão já no segundo ano, agora eles vão para o terceiro do ensino médio. E aqui as adaptações, o PEI também é feito. E aí eles colocam todas as adaptações, a parte de compensa, o que compensa a dislexia, né? Os transtornos de aprendizagem, e as partes das dispensas, o que que a gente vai tirar, o que que ele não vai precisar usar na sala de aula. Porque assim, o próprio aluno também já conhece aquilo que ele precisa levar na mochila dele e aquilo que ele não precisa levar na mochila dele. Um exemplo, o livro. O livro, eles não são obrigados a levar o livro, né? Antes de ter o PEI, eles eram obrigados. Todos os alunos são obrigados a levar os livros na escola. Então, eles não são mais porque hoje a Associação Italiana de Dislexia, quem tem o laudo, disponibiliza o livro em PDF. Então, você tem o livro em PDF no computador, leva o computador ou o tablet para a escola e usa ali com o áudio, faz os exercícios no livro, pelo computador. Então, quer dizer, o próprio aluno já vai ser autônomo, né? E o legal é que os meus filhos sempre esqueciam os livros em casa. Por mais que a gente controlasse, por mais que eu também controlasse, né? À noite, antes de dormir, vamos fazer a mochila. Era assim, era a lei, né? A gente sempre fazia a mochila junto. Mas eu, né, cansada, uma boa disléxica, uma velha disléxica, e às vezes esquecia, eram três crianças, sabe? Então Oh, eu era, normal. nossa, era pontual a professora me chamar, a professora vinha, parecia que eu era criança, parecia que eu tinha 10 anos. A professora vinha. Nossa, dá uma vergonha, às vezes me dá uma vergonha, né? Nossa, o meu era todo dia, o meu era todo dia. Senhora, na porta da escola, eu já falei pro André, eu já falei pro Marcelo, eles não trazem o livro, a senhora precisa controlar, né, a mochila dele. Aí eu, ai, era. Então agora que a gente tem o PEI, que tá tudo perfeito, tudo certinho, eles nunca mais tiveram problema, porque o computador não tem como esquecer o computador, né? Então, computador na mochila, tablet na mochila. E isso ajuda
demais. Até esse negócio de mochila pesada que Ah, dá que é um lordose. Até isso foi uma material benção. que não precisava de tanta coisa, né? Sim, sim. Não, até isso ajudou demais. Então, de um lado, aqui a escola acabou ficando muito consciente, né? E também por causa da lei, né? A lei se fez valer, então aqui não tem como você fugir um pouquinho da raia, não. Como no Brasil é um caso novo, a lei é nova, né? Tem toda uma transição aí que está acontecendo no Brasil. Então, o Brasil é um país muito novo, diferente da Itália, diferente da Europa, né? Então, eu acredito que vai melhorar, sim, mas eu acho que as escolas poderiam, pelo menos como a gente falou naquele início, saber o que que é dificuldade de aprendizagem e o que é transtorno de aprendizagem, para já ir não, né, repetir essas crianças que, infelizmente, já vão ter esse trauma dessa repetência. Então, já isso já é um começo. Se você é uma professora, uma diretora de escola, se você é uma mãe, passa esse podcast para a escola do seu filho, para uma professora, para o grupo, né, o grupo de pais, para que pelo menos essa informação chegue a todas as escolas, né, do Brasil, por favor. E eu e a Mônica, nós somos super disponíveis para ir nas escolas, a gente vai gratuitamente, fala sobre a dislexia, leva as informações, leva slides. Então, assim, escolas brasileiras não têm o porquê ficar sem essas informações, né? Não tem o Eu ia porquê falar dizer que exatamente isso. Não ó, tem estamos porquê, conectados. né, Carol? É, Não tem é, é por um, que não levar. Aqui, a gente foi até numa escola aqui no Amazonas, uma escola que é menor, mas a diretora era tão preocupada, ela queria muito que os professores tivessem essas informações, né? A gente já foi 2 vezes para que os professores saibam dessa informação, tenham essa informação, identifiquem esses alunos, né? Mostrem para os pais. É possível, não é às vezes parece que as escolas acham que vai ser um negócio assim, né? Um espetáculo. Não é, gente, é que essa informação chegue aonde ela tem que chegar, nos professores, nos pais, né? E é totalmente viável. A gente já fez, eu e a Carol, e estamos, como a Carol falou, estamos abertas a fazer palestras para que essa informação chegue e essas crianças não sofram dentro da escola, não tem porquê, não tem porquê elas sofrerem. Elas são crianças maravilhosas, com potencial gigante. Elas só precisam, né, que tenham as adaptações, as técnicas, tudo que elas precisam ali para elas voarem. eu também me coloco à disposição sempre que precisar, porque eu acho que é um trabalho de formiguinha, cada um vai contribuindo aqui e ali, a gente vai disseminando conhecimento, um vai passando para o outro, né? A gente tem crianças que vão ter diagnóstico muito tarde, que é muito ruim, né? E, e se a gente eu acho que é a informação que vai abrindo caminho, né? Então, a gente como mãe, como profissional de saúde, né, e pessoas que, então, a gente está engajada no tema da dislexia, a gente tem esse papel, né, de contribuir aí para que a gente consiga um dia chegar com as adaptações que já existem na Itália, né, que é um sonho. Exato. É verdade, com Aqui a gente certeza. ainda está ainda lutando para ter cada um ter o seu tablet, o seu computador, né? Porque a gente ainda não tem nem isso ainda, né? Na maioria dos lugares. É verdade. É verdade, A mas nós queríamos. informação é ouro, como a gente sempre fala, né, Carol? Informação é ouro. E é por isso que esse podcast existe. Para a gente levar bastante informação. Ai, não, mas eu queria agradecer demais, doutora Vanessa. Super sempre disponível para nós. E a gente sabe que ela é super ocupada, e consulta, e filho, e casa, e, né, e trabalho, e hospital. Mas ela é super. Doutora, vamos fazer um podcast, vamos fazer uma live, vamos fazer. Vamos, deixa eu organizar aqui. Então, eu queria agradecer Não, demais e dizer que, doutora, na semana da dislexia, em outubro, a gente vai incomodar a senhora de novo, hein? não. Tamo Vamos, junto, vamos. tô sempre aí, pode só chamar. É, Muito obrigada pela oportunidade de poder falar um pouquinho da minha história, da experiência, né? Que eu acho que a gente
Tem muitas pessoas que às vezes se escondem atrás de uma situação, acham que vive aquilo sozinho, né? E quando a gente divide, a gente agrega também, né? Pessoas com tanto para ajudar, quanto para também fazer parte de um movimento, né? Então, eu que agradeço também a oportunidade, sempre. Obrigada. Obrigada, doutora Vanessa. Muito obrigada. É sempre uma delícia conversar com você. Sempre é maravilhoso. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Nossa, você é uma profissional incrível. Parabéns. Obrigada, Carol, pela nossa parceria de sempre. E, olha, muito obrigada por todos que estavam aqui com a gente e para quem vai ouvir também depois. Vamos deixar nossas redes sociais. Doutora Vanessa, deixe suas redes sociais, quem quiser te encontrar. Qual é a sua rede social? Doutora Vanessa Bonani, é só entrar no Instagram, pode mandar mensagem que eu respondo, às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. E estou sempre à disposição aí, tá bom? Sigam também Enfrentando a Dislexia da Carol, Sábios Disléxicos e sigam o Spotify, podcast Dislexia com Café. E, gente, deixa um like nos canais todos, Instagram, YouTube, Spotify. Vocês podem seguir o canal do podcast Dislexia com Café no Spotify. Isso ajuda muito para que essa informação que a gente acabou de falar, que vale ouro, para que ela chegue para quem ela precisa chegar. Então, deem um like, sigam a gente nas nossas redes sociais e até sexta-feira que vem com mais um podcast de Dislexia com Café. Um beijo!